Você pode se assentar. Eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. O Salmo de número 91. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo de número 91. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Verso 14, Deus diz: porque assim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é um dos mais conhecidos e poderosos da Bíblia, trazendo uma mensagem de proteção, livramento e de confiança em Deus. Obviamente que se criou muito misticismo em torno dele. Antigamente usavam-no muito como uma espécie de amuleto ou totem. Você já deve ter visto, você chegava em algumas casas, a pessoa deixava a Bíblia aberta nesse salmo, né? Quem já viu essa prática? Abria, deixava o salmo no Salmo 91, deixava no Salmo 23. Por quê? Porque acreditava-se uma maneira de trazer, de manifestar uma espécie de proteção ou qualquer coisa do gênero. O autor do Salmo 91, ele não é citado explicitamente no texto, em nenhum texto, mas há 3 possibilidades. A primeira e a mais defendida é que é um salmo escrito por Moisés, porque ele é conhecidamente o autor do Salmo de número 90. Então, os estudiosos judaicos acreditam que a autoria deste Salmo de número 91 também é de Moisés. Se for o caso, ele escreveu ele durante o momento da peregrinação do deserto, no contexto ali de desafios e, obviamente, dependência de Deus. Outra possibilidade muito trazida é que é um salmo escrito por Davi, um homem que foi perseguido, passou por inúmeras batalhas e é conhecido, obviamente, por ser o autor de inúmeros salmos. E a terceira opção, e a menos conhecida, é que é um autor anônimo, algum dos levitas, que não é citado o seu nome. Se foi escrito por Moisés, como eu disse, pode ter sido num momento de proteção divina, durante a travessia que o povo fez no deserto, reforçando que aqueles que confiam em Deus permanecem seguros sob o seu cuidado. Agora vamos ao texto que nós lemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus. Não há ambiente mais seguro do que a sua presença. Contudo, nós temos uma tendência a nos aventurar fora desse lugar de proteção. E o resultado disso é o quê? Muita dor e sofrimento. Jesus, nas suas parábolas, ele sempre ilustra a natureza do reino de Deus. Preste atenção. Nas suas parábolas, Jesus está sempre ilustrando a natureza do reino de Deus e a natureza humana. E na parábola do filho pródigo, por exemplo,
nós vemos aspectos tanto da natureza humana quanto da natureza divina. Primeiro eu quero trazer alguns elementos dessa palavra só para você entender. Nós temos o filho mais novo, que nos representa. É aquele que despreza a sua posição em casa, que pede a sua herança de forma antecipada. Lá em Provérbios vai dizer que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Em outras traduções fala assim que uma herança tomada antes do tempo venha a ser uma maldição. Então ele vai lá, isso é Jesus ilustrando, ele pede a sua herança, ele sai da casa do pai, ele gasta tudo que possuía vivendo uma vida dissoluta, daí a expressão filho pródigo, ou seja, gastador, pegou tudo que tinha, tudo que possuía e gastou, viveu uma vida de pecado. Ele então vai chegar aonde? Ao fundo do poço, ao ponto de ele desejar comer a comida dos porcos. Mas a chave só vira na expressão que Jesus menciona, quando ele fala assim, caindo em si. Essa é uma expressão que deve fazer parte de nós, que deve estar viva em nós. Por quê? Porque nós só podemos mudar, nós não podemos mudar sem que haja em nós essa conscientização. Cair em si é reconhecer as nossas próprias debilidades, é reconhecer as coisas que precisam ser consertadas, corrigidas, refeitas. Você não vai nunca encontrar uma pessoa em processo de mudança se ela primeiro não reconhecer que há coisas que precisam ser corrigidas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos aí precisam corrigir alguma coisa? Espero que você precise, porque todos nós precisamos. O segundo personagem que nós trazemos nessa parábola é o pai. O pai é aquele que vê o filho de longe e corre ao seu encontro. O pai, ele representa a maneira como Deus nos enxerga. O pai o vê de longe, é aquele que vai ao encontro, corre, o abraça, coloca sandália nos pés, coloca vestes limpas, coloca um anel no dedo, mata um novilho gordo, prepara uma festa. Porque o pai é aquele que nos perdoa, que nos resgata, que nos restaura e que nos celebra. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Acredite, você é celebrado quando há em você arrependimento, quando você reconhece, quando você cai em si, quando você volta para a casa do pai, ele sempre vai te celebrar. Uma frase de Max Lucado que ele vai dizer assim, que a misericórdia deu ao filho pródigo um lugar para onde voltar. E a graça deu para ele uma festa. Temos o terceiro personagem, que é o filho mais velho. E esse aqui é o pior. Eu penso assim. Ele representa a religião. Ele é aquele que é dono da fazenda, mas se incomoda porque um novilho gordo foi morto. Ele é aquele incapaz de celebrar a volta do pecador. A Bíblia vai falar em Mateus 23:15. Olha, se você ler Mateus capítulo 23, vai lá ler depois. Você vai ver os conhecidos ais de Jesus. Ai de vocês, escribas e fariseus. E aqui no verso 15 ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Voltando ao texto. Essa é uma marca da religião. Ela destrói o homem em nome da preservação do seu status. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós ficamos vulneráveis. Nós nos tornamos presas fáceis. Contudo, é na presença de Deus que nós estamos seguros. Eu gosto muito de uma expressão que um pregador costuma dizer assim, que Davi estaria muito mais seguro no campo de batalha, enfrentando o exército inimigo, do que ele estava lá naquele terraço andando e vendo uma mulher tomar banho. Se ele estivesse lá no campo de batalha, no tempo que os reis saíam à guerra, ele não teria caído em uma batalha que não era para ele estar enfrentando. Ele vai lá, vê uma mulher tomando banho, você conhece a história, ele cai, ele peca, ele manda matar o homem, ele tenta encobrir, e as consequências para a sua casa vão ser severas. Mediante todos os desafios que você e eu enfrentamos, a palavra que nós devemos ter na nossa vida é permanecer na presença de Deus. Você pode falar isso para o seu irmão, permaneça na presença de Deus.
Jesus fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Você consegue ver o impacto que essas palavras de Jesus têm? Permanecer nele é perseverar em todos os desafios, é não negar a cruz, é não colocar a mão no arado e olhar para trás, porque às vezes nós somos assim. Nós nós temos ressalvas no mundo, nós temos salvaguardas no mundo. Tem coisas que você não conseguiu abandonar, tem coisas que você não conseguiu deixar para trás, porque você fica num estado de, opa, se eu me decepcionar aqui, eu tenho para onde voltar. A decisão que nós precisamos tomar é: eu vou permanecer na presença de Deus, eu vou me manter no caminho, a despeito de todos os desafios, de todos os problemas, de crises, eu vou permanecer em sua presença. Ei, irmão, vou dizer uma coisa para você: tem muitos que acreditam assim, eu vou para a igreja e minha vida vai ficar só alegria. Quem aí tem uma luta para contar? Já viu uma mão levantada? Duas. Tem mais alguém aí? 3, 4, 5, vai aparecendo, né? A vida cristã, ela não é venha para a igreja e você vai ter tudo acontecendo, fluindo. Olhe para cá, por favor, não converse. Você não vai ver tudo fluindo em um passe de mágica. Você não vai ver as coisas melhorando de forma instantânea. Não é uma varinha Harry Potter que você estende, faz uma mágica e o que você precisa aparece. Não, nós vamos ter desafios, mas eu escolho enfrentar tudo que eu preciso enfrentar na presença de Deus. Se for para enfrentar qualquer que seja a crise, desafio, eu vou escolher enfrentar na presença de Deus. O amadurecimento da nossa fé passa por isso. Eu não questiono aquilo que Deus representa, aquilo que Ele faz na minha vida, por causa das lutas que eu estou enfrentando. O Senhor eu tenho sempre diante de mim, estando Ele ao meu lado, eu não serei abalado. Jesus ele vai falar assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, vai ser comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, rios, ventos, bateram com força e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, vai ser comparado com um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos, bateram com força e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É a palavra de Deus que nos dá a estrutura para nós avançarmos dia após dia. Eu digo para você, você pode vir ao culto religiosamente, mas o que vai te habilitar a permanecer, olha o texto que nós lemos: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, o que me habilita para ser alguém que pode falar assim: peça qualquer coisa e vos será feito? É eu ter esses dois elementos vivos, é eu estar em Cristo Jesus e é eu ter as palavras dele na minha vida. Sabe o que o salmista vai declarar? Guardei as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que ele está dizendo? Não é somente num quesito de falhar, do pecado, de pecar no sentido de adulterar, também é óbvio, mas também é no sentido de guardar a palavra, é eu não ficar duvidando de Deus, é eu guardar a palavra, eu não ficar duvidando daquilo que Ele pode fazer e que Ele quer fazer na minha vida. Eu guardo as promessas, eu guardo aquilo que está na palavra no meu coração, porque é isso que me habilita a acreditar que seja qual for o desafio, eu estou servindo aquele que pode fazer o impossível acontecer. Eu estou servindo aquele que é o meu pastor e que diz que eu não terei falta de coisa alguma. Eu estou guardando no meu coração, a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou guardando no meu coração a palavra que diz que Ele vai adiante de mim e vai endireitar os caminhos tortos. Eu estou guardando no meu coração a palavra diz que Ele tem bons pensamentos ao meu respeito. Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Que conexão pode ser gerada a partir dessa palavra? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Você consegue imaginar que favor do céu
pode ser ativado quando nós vivemos essa palavra? Pedirão o que quiserem. Fala para o seu irmão assim, pede o que você quiser e vos será feito. Agora, isso aqui é muito escandaloso para nós. Porque nós ficamos assim pensando que que o pedir qualquer coisa aqui é qualquer coisa. Mas, irmão, eu te garanto uma coisa. Que alguém que está debaixo desses dois pontos que nós citamos, que alguém que está em Cristo e as palavras de Cristo estão nessa pessoa, ela não vai orar pedindo o marido de ninguém. Ela não vai orar pedindo a morte de ninguém. Os discípulos viram alguns homens fazendo discípulos, agora eu não lembro exatamente o que era. Os universitários, o pastor Clomar está aqui, vão virar assim, Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma? Jesus fala assim, até hoje, andando comigo todo esse tempo, vocês não sabem de que espírito eu sou? Por isso eu repito, pede o que quiser e lhe será feito. Sabe por que isso aqui é um favor manifesto do céu sobre a nossa vida? Permanecer é não se dobrar diante das circunstâncias, é não se dobrar diante dos problemas. Então, eu posso pedir o que eu quiser, eu posso fazer declarações de fé, eu posso me apegar às promessas, eu estou em Cristo, as palavras dele estão em mim, eu sou alguém que não vai ficar orando aí para Deus matar ninguém, eu não estou orando debaixo de um espírito de vingança, não, eu estou reivindicando as boas palavras que Deus tem para a minha vida, eu estou reivindicando as boas promessas, porque a Bíblia fala assim, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Vocês estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Muitos vivem presos em laços como vícios, depressão, medos, pecados, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos libertar daquilo que nos aprisiona. O laço do passarinheiro é sobre as armadilhas do inimigo. Você compreende que há inúmeros livramentos de Deus que você nem mesmo viu? Você consegue mensurar todos os escapes que Deus coordenou e que nem chegaram até você? Às vezes a gente não para fazer esse tipo de análise, óbvio. Você não fica pensando e se isso acontecesse. Mas com toda certeza, Deus operou inúmeros livramentos. Você está no trânsito, você dirige, você veio até aqui. Quantos livramentos Deus não te deu? Quantos escapes? Quantas armadilhas que Satanás não intentou para te fazer parar, para te fazer desistir, para te fazer recuar, e Deus te livrou, Deus te guardou, Deus te preservou. A peste perniciosa é sobre doenças. De quantas enfermidades você não saiu vencedor? Nós estamos aqui no ano de 2025, então se você está aqui é porque você é alguém que venceu a Covid. Amém, obrigado pelo glória a Deus, você entendeu. Você venceu, talvez, a dengue. Talvez você enfrenta diabetes. Talvez você lutou com câncer. Talvez eu não sei qual é a enfermidade, mas eu acredito que se você está aqui é porque você venceu, sim ou não? Sim ou não? Há inúmeras situações que podem representar o nosso fim. Há inúmeras situações que poderiam ser um decreto, contudo, Deus nos livrou de todas elas. Então, levante suas mãos e por um momento agradeça, fala assim, Senhor, obrigado pelos livramentos, obrigado pela cura, obrigado pelos escapes, obrigado pelas coisas que eu nem vi, que o Senhor me salvou, obrigado porque passou aquela doença, passou o Covid, e o Senhor nos guardou, o Senhor nos preservou, o Senhor nos deixou ainda estar aqui essa noite. O diabo tentou e tenta te destruir. Isso não é nenhuma novidade. Mas, olha essa palavra. O diabo ele tentou e tenta te destruir.
mas você está nas mãos de Deus. E não existe melhor lugar para você estar. Sabe o que Jesus vai falar? Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Jesus está falando assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas estão em minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Ele está dizendo assim: se você estiver na presença dele, o diabo não pode te arrebatar, o diabo não pode te arrancar, ele não vai te tocar, ele não vai ter legalidade sobre a sua vida. O melhor lugar que você e eu podemos estar é debaixo da presença do Senhor. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos. Para que guardem você, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você vai pisar o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. A confiança em Deus garante vitória contra inimigos espirituais e ataques malignos. A promessa de que o leão e a serpente serão pisados aponta para uma autoridade espiritual daqueles que servem a Deus. Irmão, você tem autoridade. Fala isso para o seu irmão: você tem autoridade. Sabe por que isso precisa ser frisado? Porque às vezes nós não nos movemos na autoridade que nos foi dada. Às vezes nós ficamos tão receosos, nós temos os nossos embates com as forças malignas. E o que mais é terrível de tudo isso é que o diabo, ele está, por vezes, cirandando dentro da nossa casa. O diabo está cirandando dentro do seu casamento. O diabo brinca, revira, toca em você, toca no seu filho, toca no seu... Ou seja, é sempre o diabo ali tendo um espaço. Ei, eu digo para você, você tem autoridade. Amém ou não amém? Você tem autoridade. Na hora que o demônio se manifestar, levanta suas mãos e profetiza. Fala: na minha casa você não tem legalidade. Eu, antigamente, tinha uma pessoa que eu conhecia, ele falava muito desses encontros noturnos que ele tinha com o diabo. Era sempre uma opressão. E ele estava em casa, aí ele olhava para um canto, tinha um demônio. Outra vez, foi dormir, ouviu um barulho grande. Levantou, tinha um livro no chão. Foi lá, jogou o livro fora. Quando jogou fora, fechou a porta, ouviu um barulho, não achou mais o livro. Ele conta essas histórias assim. Mas volta e meia, qual que era a história? Um demônio na minha casa. Irmãos, eu ficava vendo essas coisas assim: meu Deus, tem coisas que eu não acho que não deveria ser natural. Que espécie de lar é esse onde o diabo está o tempo todo com legalidade? Ei, a sua casa não é um lugar para o diabo ter espaço. Eu tive um pastor, quando eu era da Assembleia, era interessante. Quando ele ia entrar em casa, ele já contou esse testemunho uma vez. Ele foi entrar em casa e ele viu que o demônio queria entrar. Ele disse que quando virou na garagem, passou a clamar. Ele virou na hora e falou assim: opa, na minha casa você não entra. Daqui para trás, Satanás. E repreendeu. Irmão, você tem autoridade. O diabo vai se manifestar? Vai ter tentativas de opressão? Vai, mas eu repito, na sua casa você tem que se levantar como autoridade. Vou além, na sua vida você tem que se manifestar como autoridade. Viver doente não é natural. Viver enfermo, viver sempre com alguma crise. Eu estou sempre enfrentando um problema no sentido de que a coisa é espiritual. Não dê legalidade para o diabo. Você tem autoridade. Às vezes, diante dos ataques dos inimigos, nós nos vemos sozinhos, nós nos vemos sem saída, mas a palavra para nós é que você não está só. Ele diz: ele envia os anjos para te guardar e para te sustentar.
Abra os seus olhos e veja que mais são aqueles que estão com você do que o que vem contra a sua vida. Pastor, eu estou vendo o diabo, eu estou vendo a opressão, eu estou vendo o demônio. Levanta os seus olhos mais um pouco, porque existem anjos te guardando, anjos te protegendo. Quando o discípulo do profeta saiu e viu-se cercado, o profeta só deu uma palavra para ele: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa enxergar. Que essa seja uma palavra para a sua vida essa noite, que você possa abrir seus olhos e ver que mais são aqueles que estão com você do que o que se manifesta contra a sua vida. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e o protegerei. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nos versos finais deste salmo, a resposta de Deus é: eu o livrarei, eu o protegerei. E essa aqui é uma palavra rema de Deus para nossas vidas. O maior livramento não é apenas físico, mas é espiritual e eterno. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há proteção maior do que estar salvo em Cristo. Ele diz: ele vai te livrar, ele vai te proteger, mas também ele promete a sua presença. E ele nos dá uma promessa de longevidade. Eu quero dizer que você vai ver os seus filhos casando, você vai conhecer os seus netos, os seus bisnetos, você vai conhecer os seus tataranetos. Você vai estar, e é com longevidade, não é aquela coisa de chegar numa velhice arrastada. Você vai terminar muito melhor do que como você começou. Eu gosto do fim dos dias de Davi. A Bíblia vai falar que Davi reinou sobre todo Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. E olha como diz como foi o final dos dias de Davi. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. Vamos lá? Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Você pode profetizar isso para alguém aí? Fala assim: você vai morrer em boa velhice. O pastor está dizendo para morrer, não. Estou dizendo que você vai morrer em boa velhice, cheio de dias. Fala para o seu irmão: você vai morrer cheio de dias, riqueza e glória. Você não vai morrer com 60 anos. Você não vai morrer de infarto. Você vai morrer deitado, você vai morrer dormindo, irmão. Profetiza aí para o seu irmão: você vai morrer dormindo. É melhor do que profetizar o tipo de morte. Que seja cheio de dias, que seja sem pressa, mas que você veja sim a sua herança. A Bíblia fala que um homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos. Que você seja alguém que possa ver a sua posteridade desfrutando de coisas que você construiu. Eu oro por isso, Senhor, que no nome de Jesus a minha filha possa continuar aquilo que eu estou construindo. Eu espero que eu consiga construir um pouco mais. Eu quero concluir. A maior promessa do Salmo 91 é de salvação para aqueles que amam a Deus. A verdadeira segurança está em habitar na presença de Deus. Não há lugar melhor para estar do que na sua presença. Na presença dele, nós encontramos refúgio, proteção e sustento. Gênesis 28:15. Deus fala para Jacó: eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra o que eu lhe prometi. Essa promessa foi um contexto específico para Jacó. Contudo, eu quero contextualizar essa palavra para as nossas vidas. Eis que estou com você, foi a palavra de Deus, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você, a palavra para ele específica foi a partir daí. Farei com que você volte para essa terra. Talvez a palavra para você seja: farei com que você saia das dívidas. Farei com que você construa os seus sonhos. Farei com que você cresça em seu ministério. Farei que você vença essa doença. Farei que você vença esse desânimo. Eu não sei qual é o contexto, mas você vai levantar suas mãos comigo. E você vai declarar assim: eis que estou com você. Fala bem forte: eis que estou com você. E o guardarei por onde quer que for.
Farei com que você, agora é com você, irmão. Declare o que você precisa para esse ano. Farei com que você prospere. Farei com que você cresça. Farei com que seu filho seja curado. Farei com que seu casamento seja próspero. Farei com que as portas se abram. Farei com que você saia dessa crise existencial, desses remédios controlados. Farei com que você rompa no seu ministério. Farei com que você cresça. Farei que a vontade boa e agradável e perfeita de Deus se cumpra na sua vida. Deus vai com você por onde você for. Eu quero que você se ponha de pé comigo, por gentileza. Essa é uma palavra para as nossas vidas. Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que nos livra do mal. Em Cristo, nós temos autoridade espiritual para vencer as forças do inimigo. A maior promessa na Bíblia é a vida eterna para aqueles que confiam no Senhor. Essa é a maior promessa. O Salmo 91 é uma afirmação da proteção divina, que não há lugar melhor para se estar do que na presença do nosso Senhor. Porque pode vir desafios, podem soprar os ventos, podem vir as tempestades, podem vir as guerras, ainda que a guerra estoure, ainda que haja, irmão, não importa o que você olha e fala assim, isso aqui é o pior que poderia acontecer. Você pode olhar e falar assim, eu estou no fundo do poço, mas sabe qual é a palavra que eu espero que brade no seu coração? Ele disse para Josué assim, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não há lugar em que a proteção de Deus não esteja sobre nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Como eu disse, nós temos uma tendência de nos aventurar fora desse lugar. Nós temos uma tendência de querer crescer. Como diz uma canção bem antiga do David Kinlan, ele fala assim, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quantas coisas nós não deixamos de crer ao longo da caminhada? Oramos pelo casamento e as coisas continuam sendo difíceis, aí nós ficamos pensando assim, não está adiantando nada eu orar. Nós oramos para ter um emprego melhor, finanças mais organizadas, seja o que for, aí vem os problemas e a nossa tendência, como eu disse, é fazer uma comparação de que, será que está valendo a pena? Ah, pastor, será que está valendo a pena eu continuar vindo para a igreja? Será que está valendo a pena eu continuar me esforçando? Aqui o salmista, ele faz essa declaração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Eu não sei o que abala a sua confiança em Deus. Eu não sei o que te faz querer retroceder, parar, desistir, olhar para trás. Mas eu digo para você uma coisa, não há lugar melhor para nós estarmos do que na presença de Deus. O salmista ele vai dizer no Salmo 16, o Senhor eu tenho sempre diante de mim, estando Ele ao meu lado, eu não vou ser abalado, eu vou permanecer. Eu vou continuar firme, eu vou continuar servindo ao Senhor com as minhas falhas, sim, porque eu sou falho, com os meus erros de caráter, sim, porque eu tenho os meus, mas eu não vou desistir de estar na presença daquele que me resgatou, daquele que morreu uma morte de cruz em nosso lugar, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Por um momento, levante suas mãos e faça essas confissões de fé. Senhor, eu não saio. Eu não vou sair da tua presença. Eu não vou dar um passo para qualquer direção se o Senhor não estiver comigo. Moisés, ele estava com o povo no deserto e durante
todo o tempo o povo era de dura cerviz. Ele vai chamar, Deus chama aquele povo de um povo obstinado. Então eles vão pecar, eles vão desprezar as direções de Deus, e Deus fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, e a partir de você eu farei uma nova nação. Olha o convite. Eu fico impressionado com esses convites de Deus. Eu não sei se foi um teste, eu não sei se Deus faria mesmo se Moisés tivesse topado, não faço ideia. Mas Moisés fala assim: o Senhor vai destruir o teu povo, longe de ti. Mas Deus fala assim: tudo bem, não vou destruir. Você foi um bom intercessor. Fala para o seu irmão assim: seja um bom intercessor. Fala, irmão, fala, seja um bom intercessor. Às vezes o que nós precisamos é isso, sermos bons intercessores. Porque a gente, para botar a lenha na fogueira, tem arrodo, né? Não havendo lenha, o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa a contenda. Aí Moisés, Deus vira para Moisés e fala assim: mas eu não vou com eles, para que eu não os consuma. Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Eu vou enviar o anjo. Anjo não serve, só serve se for o Senhor. Eu não vou dar um passo se o Senhor não for. Você pode, em 2025 eu digo para você: eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo. Eu não vou fazer nada se Deus não for comigo. Eu não vou tomar nenhuma decisão se Deus não for comigo. Eu vou separar. Ei, Deus não está com você nessa decisão. Eu vou desistir, pastor. Ei, Deus não está com você nessa decisão. A palavra para você essa noite é: persevera. Então levante suas mãos, feche seus olhos, fala assim: eu vou perseverar. Eu vou me manter na sua presença. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda que maus venham, que o mal se levante, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele que me protege. Aos seus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Eu pisarei o leão e a cobra, eu esmagarei o leãozinho e a serpente, porque eu me apeguei ao Senhor com amor, e Ele me livrará, Ele me protegerá, porque eu conheço o seu nome. Eu o invocarei e Ele me responderá em minha angústia. Ele estará comigo, Ele me livrará, Ele me glorificará, Ele vai me saciar com longevidade, e eu verei a sua salvação. Senhor, essa é uma palavra para nós essa noite. Nós veremos a tua salvação, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha sobre famílias essa noite, que essa palavra venha sobre aqueles que estavam afastados, sobre aqueles que estavam querendo desistir, recuar. Que essa palavra venha sobre aqueles que estavam aflitos, enfrentando enfermidades, enfrentando crises financeiras. Meu Deus, que essa palavra venha para aqueles que estão enfrentando agora doenças emocionais. Que essa palavra venha agora para aquele que está enfrentando vícios e não está conseguindo saída. Deus, o nosso Deus é o Deus que faz o impossível. Vamos adorar o Senhor.